certeza da certeza de um futuro melhor. O ano 1000 chegou! Que medo! O mundo vai acabar! Mas não acabou. Não acabou e a população da Europa começou a crescer e crescer e crescer. E na última aula você viu que esse crescimento populacional acabou aumentando ainda mais a tensão dentro da Europa. De repente, um chamado veio do Oriente. O imperador bizantino estava conclamando ajuda, pedindo ajuda para o Papa Urbano II. O Papa Urbano II percebeu aí uma oportunidade não apenas de libertar Jerusalém, mas de pegar toda aquela força bélica, aquela tensão que estava vivendo dentro da Europa naquele momento e canalizar para o Oriente. Dessa forma, os nobres vão em busca de libertar Jerusalém, mas em busca também de conquistar novas terras. Vamos continuar hoje estudando as Cruzadas. Vamos aí então para a correção do nosso exercício. Olha só, você tem a tabela aí na tela e nós vamos para a primeira questão. Fizemos a análise, então agora vamos para a primeira questão. Por que o ritmo de crescimento da população europeia diminuiu entre os séculos 4 e 6? Você se lembra então o que acontece ali entre os séculos 4 e 6? Você se lembra? Aquele processo das invasões bárbaras. Então aquela onda de invasões que chegam ali do norte, século 4, século 6, século 5, lembra? Estamos ainda vivendo aquele período do Império Romano. E essa série de invasões faz com que a população acaba tendo um decréscimo, né? Muita gente morre, pouca gente está nascendo neste momento. Questão número 2. Qual é o país que apresenta maior crescimento populacional no século XIII? E qual representa o menor crescimento populacional? Maior aí então e menor. O maior, a França, e o menor, Portugal. Questão de número 3. A partir de que século o ritmo de crescimento da população europeia aumentou? Explique por que isso aconteceu. Bom, isso aí nós vimos, não é? Nós vimos na aula a partir do século X. Você se lembra? Uma série de fatores ali. O fim das invasões bárbaras, a redução das guerras. Nós tivemos ali a questão de novas técnicas de plantio. Tivemos ali novas áreas que foram cultivadas. E dessa forma nós temos um aumento na produção de alimentos. Número 4. Qual é a relação entre essas transformações sociais da Idade Média e as Cruzadas? Aí é o que interessa para nós. Com o aumento da população, você tem também um aumento da tensão dentro da Europa. Por quê? Porque não tem terras para todo mundo. E aí, com o aumento de nobres, não tem terra para todos os nobres, os conflitos começam a se intensificar. Quando o Papa, então, recebe ali aquele chamado para ajudar lá no Oriente, ele vê aí uma oportunidade de pegar os seus guerreiros, de pegar os seus nobres ali, os nobres que estão na Europa, e canalizar toda essa força bélica em direção à cidade de Jerusalém, em busca, quem sabe, de conquistar novas terras também. Ok? Beleza? E aí, seus lindos, tudo tranquilo? Vamos continuar aqui então os nossos estudos sobre as cruzadas. Relembrando então, o objetivo principal das cruzadas era reconquistar Jerusalém, mas nós sabemos que existiam outros objetivos ali por trás disso aí também. Não era só reconquistar Jerusalém, não é verdade? Existia também o objetivo do quê? Da igreja, de fazer com que os nobres saíssem dali da Europa, porque nós tínhamos uma superpopulação, né? Não dá para dizer talvez que fosse uma superpopulação ainda, mas nós já tínhamos um crescimento populacional, não existia terra para todo mundo, então o objetivo era pegar esses nobres e jogar para lá, para que eles conseguissem conquistar terras lá no Oriente, né? Diminuindo assim a tensão dentro da Europa. Olha só, no total
total foram 8 expedições oficiais e mais 2 expedições assim estranhas, que eu já vou mostrar para vocês aqui na sequência, entre os anos de 1095 e o ano de 1270. Então olha só, desde o século XI até o século XIII. Mas tudo começa, como eu disse para vocês, com a declaração do Papa Urbano II, o seu discurso conclamando os cristãos da Europa para lutarem e libertarem Jerusalém. Nós vamos fazer agora a análise desse discurso. Eu quero que você pegue a sua apostila e abra aí na página 41. Na página 41. Olha só, na página 41 você tem um trechinho aí do discurso do Urbano II. Então nós vamos dar uma analisada nesse discurso aí, ok? Eu quero que você faça primeiro, pausa o vídeo, e aí depois você continua junto comigo, ok? Não vale enganar, hein? Não vale enganar. Pausa, faz aí e aí nós continuamos. Vai lá! Muito bem! E aí? Pausou? Fez? Vamos corrigir aqui juntos então? Vamos lá, olha só. Vamos fazer a leitura do texto. Que aqueles que até agora se dedicaram injustificadamente a guerras particulares contra os fiéis, partam em combate aos infiéis. Deixai os que até aqui foram ladrões tornarem-se soldados. Deixai aqueles que antes se bateram com seus irmãos e parentes lutarem agora contra os bárbaros como devem. Deixai os que até agora foram mercenários a baixos salários receberem agora a recompensa eterna. Uma vez que a terra que vós habitais, fechada por todos os lados pelo mar que a circunda, por picos e montanhas, é muito pequena para a vossa grande população. Olha só, aqui você está percebendo o Papa falando sobre esse crescimento populacional. Falando exatamente que não existem terras suficientes para todas as pessoas na Europa. Vamos continuar. Cadê? A sua riqueza não abunda, mal fornece o alimento necessário aos seus cultivadores. Tomai o caminho do Santo Sepulcro, arrebatai aquela terra à raça perversa e submetei-a a vós mesmos. Olha só, então, o Papa conclamando, falando que não existe terras para todas as pessoas e que eles devem buscar também libertar o Santo Sepulcro. Legal? Vamos ver aqui então as questões. Olha só, a número 1 diz assim: quem eram os infiéis? Tranquilo, né? Os povos que estavam lá conquistando Jerusalém, que haviam dominado Jerusalém, os islâmicos. Na verdade, infiéis aqui, eles vão classificar como todos aqueles que não são cristãos. Se não é cristão, é infiel. Especificamente, nesse caso, ele está se referindo aos islâmicos. Número 2, o Papa convocou para as cruzadas apenas aqueles que sempre lutaram contra os infiéis. Justifique a sua resposta. Não! Se você leu com atenção o texto, você percebeu que ele convocou quem? Todas as pessoas. Ele convocou inclusive aqui, mercenários. Ele convocou aqueles que eram ladrões. Ele falou, olha, aqueles que eram ladrões agora vão ser heróis. É oportunidade sua. E mais, se você participar dessa jornada, você vai ter o perdão dos seus pecados. Eu vou até anotar isso aqui. Olha só, vou colocar a apostila aqui um pouquinho e vou anotar aqui para você. Olha só. Alguns fatores, então, que atraem. Atrai Jerusalém? Atrai. As terras? Atrai. Mas eu vou colocar uma outra coisa aqui, ó. Perdão dos pecados. Isso aqui vai atrair muita gente também. Você não pode se esquecer que nós estamos falando de um momento, de um período onde a religiosidade ela é intensa. As pessoas acreditam muito em Deus e acreditam muito que a igreja tem poder para perdoar os pecados. E por conta disso, quando o Papa diz assim, olha, se você for lá para Jerusalém, você vai ter os seus pecados perdoados. Muita gente acredita e compra essa ideia e vai embarcar nas cruzadas também, ok? Poder então aqui para aparecer a apostila na minha mão, atenção, 3, 2, 1 e... Ah lá, moleque, olha só. Vamos continuar então aqui com a número 3.
Qual era o principal problema da sociedade europeia citado pelo Papa e como as cruzadas o resolveriam? Mais uma vez, batendo aqui em cima da questão da falta de terras para todas as pessoas, para os nobres que estavam ali vivendo na Europa, ok? Então, dessa maneira, nós fizemos aí uma análise do discurso do Papa Urbano II, ok? Mais uma vez o poderzinho aqui para assumir a apostila e eu continuar. Atenção e... Opa! Já foi! Olha só, vamos continuar aqui então. Eu quero começar destacando para vocês duas cruzadas que não foram cruzadas oficiais. Então, como eu disse, nós tivemos 8 cruzadas. Quando o Papa Urbano II, ele faz aquele discurso bonito, ele está convocando os nobres. Mas o que acontece? Aquele discurso, ele se espalha. E muitos pregadores começam agora a repetir esse discurso em vários cantos da Europa. Em vários cantos. E as notícias, elas vão se espalhando, elas vão indo para todos os lados. Um desses pregadores era chamado de Pedro, o eremita. E ele então começa a convocar pessoas pobres, pessoas comuns, para participarem de uma cruzada. E mais, ele consegue convencer um nobre de que esse intuito, de que esse intento que ele tem ali é verdadeiro. E o que acontece? Uma grande quantidade de pessoas começa a se juntar agora ao Pedro e a este outro nobre para partir em direção a Jerusalém. São pessoas que estão buscando alívio para a sua pobreza, são pessoas que estão buscando melhores condições de vida, mas que também estão buscando o reino, a eternidade. Muita gente embarca nessa coisa louca que parece, porque você imagina, pessoas despreparadas, pessoas sem nenhum treinamento, pessoas assim como eu e você que de repente entram dentro de uma guerra e falam, vamos lá libertar Jerusalém, nós conseguimos, nós podemos, yes, we can, como diria o Barack Obama. Quer dizer, o Barack não teria dito isso porque ele ia demorar para nascer, né? Aqui ele não tinha nascido ainda. Mas tudo bem, essa é a ideia. Pessoas comuns, mendigos que embarcam e vão naquela direção. E é interessante porque eles chegam lá antes da primeira cruzada. Antes da primeira expedição, a primeira cruzada vai ser conhecida como Cruzadas não. Primeira cruzada vai ser conhecida como Cruzada dos Nobres. Mas antes da Cruzada dos Nobres, quem chega lá primeiro é a Cruzada dos Mendigos. Eu fico imaginando a cara do Aleixo, o imperador bizantino, porque ele mandou uma mensagem para o Papa, não foi? Pedindo socorro, porque os islâmicos estavam chegando ali às portas de Constantinopla. De repente, ele vê chegando ali aquele monte de mendigo. E mais, os caras chegam assim tocando terror em tudo. Por onde eles passavam, isso é uma coisa interessante de se destacar também. Por onde eles passavam, eles sobreviviam de esmolas, mas de roubos, de furtos, saqueavam, pilhavam, tocaram terror no caminho ali por onde eles passaram. E agora essa galera tá chegando em Constantinopla. E o Aleixo deve ter olhado e falou assim, mas que é isso? Não é? Mas assim, ele também não se fez assim de bobo não. Ele falou assim, bom, essa galera tá aqui, eles querem combater os islâmicos, bora lá. Bora lá, vou pegar esses malucos e vou jogar eles pra cima dos islâmicos. E é o que acontece. O Aleixo não fala, vocês querem lutar? Vai lá, meu amigo, ó. Vai lá. Não passa vontade não. Você pode ir. É claro, gente, essa tropa, ela não estava treinada, como eu disse. Ela não estava preparada para o combate. O resultado é que, apesar de ser um número assim razoável de pessoas e que teve um primeiro impacto, até foi o primeiro ataque contra os islâmicos, eles foram vencidos sem muitas dificuldades. Foi só o exército islâmico ali lutar, usar algumas táticas de guerra e se esforçar um pouquinho mais e essa primeira expedição ela foi completamente dizimada. Beleza? Mas agora eu quero chamar a tua atenção para uma segunda expedição não oficial, que é a Cruzada das Crianças. Professor, crianças participaram das cruzadas? Meu amigo, crianças participaram das cruzadas. 1212, depois da quarta cruzada,
começa aparecendo em determinada parte da França um menininho chamado Estevão. E esse menininho, ele diz que recebeu de Jesus Cristo uma visão que ele tinha a missão de conclamar uma cruzada de crianças. Olha só, essa cruzada das crianças, ela acontece depois da quarta cruzada. E ela não tinha dado muito certo a quarta cruzada. Então esse menino, ele fala assim, olha, sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas que estão indo lá, elas não são puras de coração. O que que falta? Pessoas puras. E quem é mais puro do que uma criança? Me diz, me diz. Então esse menino sai, primeiro ele pede para conversar com o rei da França. E até aqui é tudo muito bem documentado. Essa história desse menino que quis falar com o rei. Mas o rei ficou até impressionado. Alguns historiadores, alguns cronistas da época dizem que o rei ficou até meio impressionado assim. Mas será? Será? Criança vai lutar lá nas cruzadas? Não sei se devo. Ele se aconselhou, pediu conselho ali para os seus conselheiros, e os conselheiros falaram assim, olha, eu acho que é melhor não. E ele ouviu, mas o menininho era retado. O menininho não desistiu não. E ele saiu e a mensagem do menino começou a se espalhar. E você não acredita. Você não acredita. Mas milhares de pessoas, milhares de crianças foram se unindo. Você pode estar pensando assim, ô professor, mas e o pai dessas crianças? E os pais dessas crianças, professor, como é que eles deixam essa molecada embarcar num negócio desse? Bom, aqui tem algumas coisas que a gente precisa destacar. A noção de infância do período medieval, ela é um pouco diferente da nossa. Um menino com 12, 13 anos, muitas vezes, ele já era considerado um adulto, vamos lá, mais ou menos assim. Muitas vezes já estava se casando. Então eram esses jovens que partiram nessa cruzada. E eles se juntaram ali, é interessante porque nesse processo de deslocamento, o Estevão falou assim, olha, vamos comigo até o litoral da França. Quando chegar lá, eu vou mandar o mar se abrir. O mar vai abrir. E nós vamos passar e vamos caminhar em terra seca até Jerusalém. Porque eu vou mostrar o poder da nossa expedição. Através da fé. Porque nós somos puros de coração. E puros de coração a gente chega lá. Chegou ali no litoral. Mar, abre! Abre! O mar não abriu. O mar não abriu. Ele estava pensando em fazer igual a Moisés, mas o mar não abriu, não obedeceu o menino. E nesse momento algumas pessoas acabaram já desistindo da expedição. Muitos acabaram voltando para casa, mas muitos ficaram ali. E você não acredita. Tinha gente ali, o pessoal esperando ainda. Não, vai acontecer um milagre, vai acontecer um milagre, vai acontecer. E aconteceu. Aconteceu. Quase. Aconteceu o quê? Alguns comerciantes genoveses se dispuseram a colocar toda aquela molecada que sobrou ali, cerca de 2.000 ainda, colocá-los num barco e levá-los de graça até Jerusalém. Olha só que coisa linda. Pessoal de bom coração, não é verdade? E eles diziam o seguinte, é tudo para a glória. Nós não queremos cobrar nada, nós vamos fazer isso porque nós acreditamos na causa de vocês. Nós estamos, juntos e Shalom now. Juntos e Shalom now. É isso, olha que lindo, gente. Olha o poder. Molecada entrou dentro do negócio ali, foram 7 navios. Nunca mais ninguém ouviu falar. Faleceu. Sumiram. Desapareceram completamente. 1230, um tempo depois, surgiu um religioso ali na Europa e relatou algumas histórias que chegaram lá no Oriente. As histórias chegaram. Olha só, dizem que, isso não tem confirmação, mas é o que nós sabemos que pode ter acontecido provavelmente com esses meninos. Das 7 embarcações, 2 afundaram no percurso, porque eles pegaram uma forte tempestade ali no percurso e 2 embarcações afundaram. E 5 chegaram em Jerusalém? Não, em Alexandria.
os nossos amigos ali, os comerciantes, aplicaram foi um golpe. Eles pegaram todas aquelas crianças, levaram para Alexandria e venderam como escravos. Triste, né? Mas é assim que acaba a Cruzadas das Crianças. Galera, a gente vai ficando por aqui nessa aula com essa história assim triste, né? De tantas criancinhas morrendo. Na próxima aula a gente continua com as expedições oficiais, que foram 8 no total. Aí você pode perguntar, professor, e aí, será que eles conseguiram recuperar a cidade de Jerusalém? Te conto na próxima aula. Beijo no seu coração. Tchau, seu lindo. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.